Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo o que recebe como filho. E visando a disciplina, visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estais sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas olha que interessante, irmãos, nossos pais nos disciplinavam como eles achavam que deveriam ser, na metodologia deles, no conhecimento deles, na forma deles. Mas olha que interessante, pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Olha que interessante como termina esse texto: para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Quem é que gosta de ser disciplinado, né? Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça, um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. E aí ele termina o texto em uma exortação à santidade. Portanto, olha como é que é a exortação à santidade. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Esta é a leitura do nosso texto desta noite. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra ministre aos nossos corações, pois nós somos carentes, Pai, de sermos por Ti disciplinados, exortados e orientados, para que uma vida de santidade floresça em nós, para que uma vida que agrade a Ti floresça em nós. Sabemos que se assim vivemos, não haverá, Senhor, nada nem na terra, nem debaixo da terra, nem no céu que poderá nos acusar e que irá, Senhor, nos tirar de sermos alvos das Tuas bênçãos, Pai. Por isso somos, Pai,
estamos passíveis a Ti, pelo Teu Espírito Santo, a Tua palavra nesta noite. Usa-me e nos abençoa, Pai, nesta noite, para a glória única e exclusiva do Teu santo e poderoso nome. Amém. Queridos, precisamos ser lúcidos quanto à nossa conduta no dia a dia. Pois assim como Jesus foi exemplo para Paulo, e Paulo foi exemplo para nós, né? Nós devemos ser exemplos para o mundo. Essa é uma conduta bíblica que nós precisamos observar. Aqueles que buscam um caminho de santidade precisam ser observados, precisam ser imitados. Infelizmente, muitas vezes eu falo aqui, né? Nós vemos hoje uma sociedade que está buscando ícones errados para imitar, que está buscando ídolos errados, que por sua vez ensinam condutas erradas e que nós muitas vezes com tanta facilidade as praticamos. Não podemos nos enganar, irmãos. O diabo, ele não tem outra proposta senão a de nos levar a uma vida de miséria e de destruição. Então ele usa de todas as artimanhas que ele tem para nos fazer sairmos do eixo da vontade de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas. Fomos chamados para, através do nosso exemplo, evidenciar Cristo em nós. E para então, a partir dessa evidência de Cristo em nós, nós podermos então pregar a mensagem do Evangelho, seja com a nossa voz, mesmo também com a nossa vida. Porque o Evangelho ele não é só pregado em cima do púlpito com o microfone. Ele não é só pregado no momento de uma evangelização numa praça. Ele não é só pregado numa ação evangelística. O Evangelho ele é pregado todos os dias. Paulo diz em uma das suas cartas que ele é uma carta aberta, que ele é alguém que de uma forma transparente evidencia Cristo, evidencia aquele que o chamou, aquele que o resgatou, aquele que o amou. E ele, por causa desse amor, ele transmite essa mensagem que um dia ele alcançou, né? E Paulo foi alcançado de uma forma tão impactante, né? Era um perseguidor daqueles que anunciavam Jesus Cristo, né? E de repente, em uma das suas viagens, ele é interceptado pelo próprio Jesus para mudar a sua retórica, né? Fomos chamados para ser luz, como está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, chamados para sermos luz. Luz, irmãos, é referência, luz é clareza, é trazer clareza, luz é segurança. Então nós somos chamados para sermos esta referência de clareza e de segurança para o mundo. Quando o mundo olha para a igreja, eles precisam entender uma mensagem que lhes traz segurança. O autor, né, o inspirado autor, músico, alguns anos atrás, eu lembrava o nome dele, mas agora não me recordo, ele escreveu um lindo hino que dizia, né, que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Olha que coisa tremenda, nós fomos chamados para ser luz, na evidência que precisamos dar, precisamos brilhar a glória de Cristo, para que a nossa referência traga clareza do propósito de Deus para com todo homem, e traga segurança. Fomos chamados para ser sal. Sal é sabor, sal é curador, sal é conservador. Essas são algumas das propriedades que o sal tem. O sal, por muitos anos, foi usado para fazer as carnes de sal, né? As carnes de sol, os charques, né? Que não se havia a energia elétrica, não se havia como guardar a carne. Então, era salgada a carne, ela era salgada ao extremo para que ela pudesse ser conservada, né? Por muito tempo,
né? Quando nós caíamos na rua e ralávamos o joelho, nós chegávamos em casa, a mãe vinha com pitadinha de sal assim e passava na feridinha exposta, né? Porque nós preferíamos o sal do que o Metolite. O Metolite ardia mais, né? Graças a Deus, né? O Ministério da Saúde proibiu o Metolite, né? Podia ter proibido há uns anos antes, né? Porque você quer ver, a gente que aprontava muito, né? Não é o meu caso, o caso do Arnaldo. O Arnaldo tem cara de que era quem aprontava muito. Mas quando a gente aprontava, acho que era o prazer da nossa mãe passar Metolite na ferida, né? Agora eu pego ele, agora eu vou dar um jeito nele, né? Agora ele me paga. Acho que era o prazer delas passar Metolite na nossa ferida. O sal, por muito tempo, ele exerce essa função de ser curador, né? E principalmente também de dar sabor. Essas são coisas que precisam estar latentes na vida daquele que recebeu Cristo, da vida daquele que vive com Cristo, né? Cada um dos chamados de Deus para nós deveria nos impulsionar a sermos melhores a cada dia, melhores para os nossos irmãos e, consequentemente, melhores para Deus, porque não existe vida melhor para Deus se você não melhorar a sua vida com o seu irmão. Em 1 João capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então a evidência que precisamos dar de um evangelho claro, puro, transparente, seguro, de um evangelho que produz algo bom, de um evangelho que é agradável, esta evidência, ela passa pelo relacionamento, ela passa pela comunhão, ela passa pela construção de uma vida saudável entre nós. Porque é nisso que será evidenciado o amor de Deus. Uma curiosidade sobre o livro de Hebreus: o livro de Hebreus, ele foi escrito para exortar os cristãos que estavam correndo o risco de abandonar a sua fé em Cristo. No versículo 4 do capítulo 6 você vê isso. Pelo relato do livro, sabemos que eles estavam desanimados. Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. E alguns deles já tinham deixado de assistir os cultos das igrejas, da igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Estes irmãos provavelmente são judeus que tinham se convertido ao cristianismo e por causa da perseguição estavam pensando em abandonar a fé e voltar ao judaísmo. Esse é um problema, irmãos, porque quando nós não conseguimos levar uma vida saudável como cristãos, quando nós não entendemos a disciplina do Senhor para nos melhorar, quando nós não compreendemos a importância do convívio como corpo, isto vai gerar desânimo em nós, e nós não somos diferentes de toda a humanidade que vem passando pela história ao longo de tantos anos, irmãos. Nós, quando desanimamos, nós tiramos a mão. Quando nós desanimamos de alguma coisa, nós tiramos aquilo do nosso coração, nós não investimos mais tempo, nós não investimos mais recursos, nós não investimos mais, automaticamente aquilo vai sair das nossas prioridades, aquilo vai sair da nossa intencionalidade, e a partir daí é onde nós somos alvos. Por isso, pela carta de Hebreus, somos chamados a uma atitude, né? Precisamos olhar para o exemplo de Cristo e nos esforçar para permanecermos firmes em todos os seus ensinamentos. Nós precisamos entender, como nós vimos no texto que nós acabamos de ler, né? Em Hebreus, no capítulo 12, nós acabamos de ler, olha, Jesus, no versículo 2, Jesus tem que ser o autor e consumador da nossa fé. Ele precisa ser, a sua fé precisa estar
baseada, fundamentada em Jesus Cristo, porque senão tudo que nós vamos falar dentro do âmbito de santidade, dentro do âmbito de disciplina de Deus, dentro do âmbito de uma vida saudável com Deus, não fará sentido. Porque a vida com Deus, ela só faz sentido através da fé, e fé em Jesus Cristo, pois que Ele seja o autor e consumador da sua fé. Também nós precisamos ter a nossa esperança nas promessas de Deus. Irmãos, tem pessoas que estão frequentando as igrejas com uma única esperança de verem dias melhores nesta terra. Mas a promessa de Deus para nós, ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangedora, ela vai muito mais além. Por isso nós não podemos perder a esperança no conjunto total das promessas de Deus. Tem pessoas que pegam versículos bíblicos para se promoverem dentro de um ambiente saudável para a sua vida humana, sua vida terrena, sua vida material. Deus pode te abençoar em todas as áreas da sua vida, mas o propósito dele mandar Cristo, o Filho único dele, para a cruz do Calvário, é porque ele te quer no céu e não nesta terra. Ele quer você lá com ele, ao lado dele. Portanto, se você vive para estas coisas aqui, né, você está seguindo dentro de apenas uma parte das promessas de Deus. Mas as promessas de Deus são muito maiores, são muito mais amplas. Jesus, no versículo 2, o capítulo que lemos, né, diz assim: por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olha que coisa tremenda. E Jesus sobe para a cruz do Calvário porque ele sabia o que iria acontecer depois de que tudo estivesse consumado em seu sacrifício naquela cruz. Aleluia! E nós precisamos viver essa esperança. 3, sua certeza deve estar no fato de que agora você é filho legítimo. E o Pai nos tem dado do seu melhor e nos conduz segundo o seu grande amor por nós. Olha lá o versículo 6 e 7 do capítulo que lemos, que coisa tremenda. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo o que recebe como filho. E é visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Precisamos entender que nós fomos chamados para sermos filhos legítimos de Deus. O relacionamento para o qual Deus nos chamou é um relacionamento de legitimidade. E se é um relacionamento de legitimidade, ele tem autoridade de pai sobre nossas vidas para nos disciplinar. Agora eu achei interessante que nós lemos nesse texto, né, que ele fala ali, o autor de Hebreus, ele fala, né, os pais terrenos, eles disciplinam por um tempo considerado curto, dado o tempo de vida que passamos nesta terra, né, considerado curto, né, e eles disciplinam segundo a sua cabeça, a sua mentalidade. Pois nós somos passíveis, eu sou passível de, às vezes, talvez chamar a atenção do meu filho, fundamentado e baseado, talvez, em alguma coisa que seja uma crença que eu tenha da minha época, que na época do meu filho já é diferente. E muitas vezes nós acabamos disciplinando conforme a nossa cabeça, mas Deus não. Deus o tempo todo está nos disciplinando para que nós possamos alcançar um status de varão perfeito, de homem e mulher que está progredindo no caminho da santificação. Isso é muito importante. Por meio da disciplina, a disciplina, exortação, correção, punição, Deus nos chama para uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Versículo 10, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos, olha que tremendo isso, irmãos. Isso aqui, a hora aqui que eu estava ouvindo, eu estava lendo isso aqui, me impactou, porque Deus, Ele nos convida para sermos participantes da sua santidade, irmãos. Deus, Ele está dizendo assim, olha, eu estou chamando vocês para um ambiente no qual eu estou presente,
E há santidade nesse ambiente. Se você não tem condição de progredir a cada dia na busca de uma vida com santidade, a cada dia que passa, você está negligenciando esse lugar santo que Deus abriu, que Deus escancarou através de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos entrar. Isso é tão tremendo, porque quando o véu estava fechado no templo, quando o véu estava lá impedindo de que todos entrassem, apenas um entrava, apenas o sumo sacerdote entrava naquele lugar. E quando era assim, irmãos, aquele homem, ele entrava cheio de cuidados, ele entrava cheio de detalhes. A orla das suas vestiduras tinha que ter pingentes de ouro, ele tinha todo um aparato que tinha que ser preparado para que ele pudesse entrar uma vez por ano na presença de Deus. Mas quando Jesus sobe na cruz do Calvário e grita: está consumado, a mão de Deus vem e rasga esse véu e chama todos para o seu ambiente de santidade. Aleluia! Ele diz: venham participar. Oh, glória a Deus! É por isso que a disciplina de Deus em nossas vidas é boa, é maravilhosa. Eu estou começando a desenvolver esse texto com vocês para chegarmos no principal ponto de hoje, que são os 2 últimos versículos que lemos, que é o essencial da conduta que nós vamos ver hoje. E é na vida de santidade que surge o melhor de Deus em nós. Olha o versículo 11: nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Olha que coisa tremenda, irmãos. A santidade faz surgir a justiça pacífica de Deus em nosso coração. Um homem que está buscando ser santo, lutando a cada dia para uma vida de santidade, ele vai começando a refletir a justiça pacífica de Deus. Ele é um homem coerente, equilibrado, é uma mulher coerente, equilibrada, é uma mulher que não é sua palavra, ela não é uma flecha lançada ao vento, sem saber da responsabilidade de cada palavra que sai da sua boca, mas antes, ela é uma boca velada, é uma boca que tem a consciência espiritual de Deus, que quando ela se abre, ela abre para ser bênção, ela abre para ser bálsamo, ela abre para ser alegria e produzir o que é bom. Mas isso é caminhada, isso é maturidade espiritual. Isso não acontece da noite para o dia. Por isso ele nos exorta a santidade. Diferente do que possamos imaginar, a busca por uma vida de santidade não se trata apenas de deixar de fazer algo. Esse é um conceito muito errado de santidade. E esse é um conceito que está muito difundido na vida da igreja de santidade. Que santidade é deixar de fazer algo, é deixar de pecar. Santidade é deixar de adulterar. Santidade é deixar de mentir. Santidade é muito mais do que isso, porque todas estas coisas fazem parte daquilo que nós teremos que lutar todos os dias das nossas vidas, até o último dia da nossa história nesta terra. Por isso a santidade não pode ser uma luta contínua de não fazer. Ela precisa se transformar numa atitude verdadeira de distribuir o amor de Deus, a graça de Deus. Ela precisa passar da limitação humana, da incapacidade do homem, e chegar no parâmetro de Deus. Nós precisamos agir certo. A palavra de Deus nos diz
que aquele que sabe que tem que fazer o bem e que pode fazer o bem e que não faz, este peca. Por isso nós precisamos agir. É na prática do que é bom, do que é justo, do que é verdadeiro, que encontramos a paz. E a paz é o primeiro passo na busca da santidade. Quando eu estava estudando isso, veio isso ao meu coração. O primeiro passo que você pode dar na busca da santidade é buscar uma vida de paz. Os versículos 14 e 15 que lemos do capítulo 12 de Hebreus. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Olha que coisa tremenda. Na disciplina somos levados a uma vida de santidade, e na caminhada na vida de santidade somos desafiados a viver uma vida de paz, e não uma paz como o mundo nos dá, mas uma paz proposital, uma paz que nós buscamos fazer. Aqui é um decreto divino que nos impulsiona para que nós possamos andar em uma condição agradável a Deus. A palavra paz que é usada aqui nesse texto de Hebreus é a palavra eirene, que significa a ausência de guerra, que significa harmonia. E ao nos incitar a uma vida de paz, o conselho bíblico não é apenas para promover algo que é bom para as nossas vidas humanas, para as nossas emoções, mas também para as nossas vidas espirituais. Quando nos vem pelo escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, otorgado por Deus, nos chega este chamado: buscai a paz com todos, procurai viver em paz com todos. Ele, na verdade, ele está nos provocando a olharmos este conselho e entender que Ele irá promover alguma coisa muito mais do que a paz natural, mas uma paz espiritual. Porque como fomos reconciliados por meio de Jesus Cristo, a paz com Deus nos foi dada novamente. Por isso, quando nós andamos no caminho da santificação, nós estamos caminhando para vivermos neste elemento chamado paz, algo sobrenatural da parte de Deus. Sabe por quê, irmãos? A guerra é um dos grandes instrumentos, os conflitos é um dos grandes instrumentos que o diabo tem usado para destruir famílias, casamentos, empresas, nações. É porque nós somos movidos, quando nós não temos a condução da nossa vida em procurar a paz, nós somos movidos, nós estamos na verdade sendo movidos a procurar a guerra, a procurar o tormento, a procurar aquilo que vai fazer com que nós, que achamos que temos o direito, possamos de qualquer forma chegar a conquistar aquilo que nós entendemos ser nosso direito. E a palavra de Deus nos diz que Jesus sobe naquela cruz sem nenhum pecado. Ele não tinha nada que o acusasse para que ele subisse naquela cruz, mas ele o faz deliberadamente para que nós pudéssemos ser religados na nossa paz com Deus. A santificação A santificação é um processo interior que extravasa
para o exterior do homem. Daí a importância de cuidarmos do que preenche o nosso coração. E aí ele termina no versículo 15 dizendo que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Porque se nós estamos olhando para a disciplina de Deus, para gerar em nós uma conduta de verdadeiros cristãos, e vem então o direcionamento da exortação, da orientação da palavra para nos dizer: no que depender de você, procure a paz com todos, porque se tu não procuras a paz com todos, o teu coração se encherá de amarguras. Coisa triste são pessoas amargas, irmãos. Coisa triste são pessoas que sofrem com as amarguras da vida. Uma hora estão sofrendo por causa dos outros, uma hora estão sofrendo por causa de coisas, outra hora estão sofrendo por causa de si mesmas. Estão sempre amargas e amarguradas, mas precisam entender que o Senhor veio para trazer paz, mas que esta paz só é gerada a partir do momento em que nós nos posicionamos para uma conduta pacificadora. Antes, o alerta nos adverte de que ninguém se abstenha da graça, no versículo 15. Nós precisamos tomar conta, das raízes de amargura, nós precisamos praticar o processo de pacificação, precisamos ser praticantes do buscar a paz, para que ninguém se abstenha da fé. E é interessante, da graça, ninguém se abstenha da graça, porque se a graça é o favor imerecido de Deus para todos os homens, a expressão abstenha que é utilizada aqui no texto, aqui ela só fará sentido se for traduzida, que é possível, por ser evitado, rejeitado, renunciado ou desviado. Ou seja, quando ele está tratando aqui, dizendo: olha, busque a paz com todos, procura ter uma atitude de ser um pacificador, para que através desta atitude ninguém se desvie da graça que nos foi dada. A graça é para todos. A graça é o favor imerecido de Deus para todo homem, para alcançar todos aqueles que crerem em Jesus. Só que quando na nossa atitude nós não promovemos as coisas que precisam ser evidenciadas na nossa vida, então nós estamos promovendo a abstenção da graça. Pessoas que estão se desviando da graça por nossa causa. Pessoas que estão se desviando da graça por causa da nossa atitude, por causa das nossas práticas, por causa das nossas amarguras. Sabe, uma das coisas que é muito latente na vida do cristão, como diria o pastor Júnior Firmino, na vida dos evangélicos, é o fato de nós querermos alcançar todas as pessoas somente a partir do sofrimento. Parece que o terreno mais fértil para a pregação do evangelho é o sofrimento humano. A gente vive 10 anos sendo vizinho de algumas pessoas, e por 10 anos não falamos de Jesus, mas aí vem o sofrimento naquela família, vem o sofrimento daquela causa, por alguma perda, por algum dano, por algum prejuízo. Aí parece que abre-se a oportunidade da pregação do evangelho. Na verdade, irmãos, nós precisamos viver o evangelho todos os dias, e aquelas pessoas precisam ver a graça de Deus através da nossa vida, a oportunidade de Deus através da nossa vida. E como elas verão isso? Quando nós
temos uma conduta de procurar a paz com todos. Quando nós temos uma conduta de sermos realmente alguém que evidencia o favor que Deus nos deu. Caso contrário, nós estamos sendo aqueles que promovem a abstenção da graça. E como é que alguém pode não desejar algo tão bom como a graça de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo? Isso só é possível se o que ele estiver recebendo daqueles que já foram alcançados por essa graça não for condizente com o que se propõe. Muita gente vivendo um evangelho de fachada, mas que no dia a dia não se consuma, não se confirma. Sabe, você pode nem ser um bom evangelista, você pode nem ter o dom da palavra, mas se você for obediente à palavra, e se você quiser viver segundo a palavra, você poderá se tornar o maior ganhador de almas desse bairro. Você se transformará naquele que tem condições de mostrar a graça de Deus, o amor de Deus em Jesus Cristo. E essa condição não se firma em uma das primeiras condições que possamos exalar o amor de Deus e termos um coração livre de amarguras. Essa condição não se firma somente no perdão, mas na prevenção de não deixar brotar nenhuma raiz de amargura. Porque nós também, um outro erro que cometemos, irmãos, é o de nós acharmos que tudo se resolve com o perdão. Tudo se resolve. Por isso o perdão está se transformando, né, em algo muito muito falso. Ele está se transformando em algo que não é real, que não é verdadeiro. Porque nós muitas vezes não queremos ter as nossas condutas, a nossa conduta de sermos um pacificador, né? Aí entramos nos conflitos, entramos naquelas coisas que geram sementes de amargura que vão entrar para o nosso coração. E aí nós achamos que depois, tá bom, depois que faz todo o rebuliço, basta pedir desculpa. E não é assim, irmãos. Porque muitas vezes o mal que é causado pode gerar raízes muito profundas. Raízes que não vão ser arrancadas com facilidade. Raízes que não vão ser tiradas sem deixar cicatrizes. Por isso é muito importante que a conduta do cristão, como diz no versículo 14, procura ter a paz com todos. Procura ser um pacificador. Porque nessa atitude Cristo é evidenciado e o amor de Deus gera vida. A importância de se evitar as amarguras, prevenir que o coração seja povoado pelas sementes de amargura, é um processo de fora para dentro. É um processo que temos que praticar de fora para dentro, através das nossas atitudes, reações e decisões. Eu agora estou partindo para a aplicação dessa palavra. Nós precisamos entender que atender este chamado de sermos pacificadores, irmãos, isso é uma atitude que você tem que praticar no seu exterior, para que ele possa vir para dentro do seu coração e também gerar no coração das outras pessoas. Cuidado com as suas atitudes, cuidado com as suas reações. Eu sempre brinco de vez em quando com alguns irmãos, né, que às vezes a gente vê alguns irmãos entrando em umas conversas tão fúteis, tão inúteis e tão desnecessárias, né? Aí eu brinco e falo assim, às vezes eu chego e falo: irmão, pede para que Deus coloque um anjinho à porta dos teus lábios aí para guardar o que você fala. Porque, irmãos, nós nem pensamos muitas vezes que no nosso modo de falar, você já pensou, pensa comigo nesse quadro. Você está lá na sua faculdade, no seu trabalho, na escola,
onde você estiver. Aí você tem o seu grupinho ali. E dentro daquele grupinho tem uma pessoa que está em uma situação entristecedora de morte, procurando uma saída, desesperada. E de repente ela sabe que você é um servo do Deus Altíssimo, um filho de Deus. E ela chega, ela vê você naquela rodinha com aqueles amigos, e ela de repente ela fala: eu vou me achegar naquela rodinha, porque de repente eu vou encontrar a palavra que eu preciso. E quando ela entra naquela rodinha, o que mais fala besteira é aquele que é crente. O que mais fala baboseira é aquele que é cristão. Isso quando não é o que mais fala nome feio, quando não é o que mais fala mentira. Olha a decepção. E aquela pessoa conhece um evangelho turvo, não claro. Prevenir que o coração seja povoado pelas sementes de amargura é um processo de fora para dentro. Atitudes, reações, decisões que gerem paz. A maneira como lidamos com as raízes de amargura em nossas vidas afeta o nosso relacionamento com Deus e a nossa vida espiritual. Nós somos seres espirituais. Não pense você que você desenvolve o hábito de ser uma pessoa agressiva, de ser uma pessoa que amarga. Você desenvolve esse hábito. Não pense você que você vai conseguir separar isto de Deus, da sua vida com Deus. Não vai. Não vai. O sentimento de amargura, ele é tão forte, e quando ele se enraiza, por isso a palavra de Deus vem nos chamar a atenção, para que nós não deixemos com que ele se enraize em nós. Porque quando ele se enraizar, nós somos cegados, nosso entendimento é vetado para compreender as coisas espirituais. A conduta espiritual 2, a conduta espiritual, a conduta de buscar a paz é uma conduta espiritual que promove um coração bom. Esforce-se para viver em paz com todos, para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é um padrão comportamental, e é muito importante entendermos o padrão, o estilo de vida que está sendo traçado para aquele que está em Cristo e que é uma nova criatura. Esse padrão comportamental, ele está lá nos ensinamentos de Jesus. E aí Jesus vai dizer como é que nós devemos se comportar no meio do relacionamento. Aí Jesus vai olhar para eles e falar para eles assim: se alguém te der um tapa em uma face, aí talvez alguém já dá na outra dele. Aí Jesus vem e fala: dê a outra para ele. Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminha 2. Aqui está um grande problema, porque hoje, irmãos, nós estamos sendo inseridos no comportamento deste mundo. E o comportamento deste mundo, a sua base, o seu fundamento é egoísta. Ela é voltada para si, para se auto-atender. Procure a paz com todos. E o comportamento é: se te pedir para andar 1 milha, anda 2. E ele termina dizendo: se alguém lhe pedir uma capa, a sua capa, e a capa era algo muito importante para o judeu. A capa representava autoridade. A capa tinha uma importância muito grande para o homem judeu. E aí Jesus vem e fala para ele assim: se alguém lhe pedir a sua capa,
padrão comportamental que Jesus nos ensina para vivermos uma vida de busca de paz, ele precisa passar pelo exemplo de Jesus. A consequência de não seguir o padrão, ou privar-se da graça de Deus, né? A consequência de não seguirmos o padrão é privar-se da graça de Deus. Há consequências para quem anda segundo o padrão de Deus, mas também há consequências para aqueles que não observam a orientação bíblica para viver em paz. E as consequências daquele que resolve não atender ao chamado de Deus, mesmo estando alcançado pela graça, se denominando filho de Deus, mas não se submete, ele na verdade, ele terá uma consequência em sua vida, e ele vai colher frutos amargos em sua vida, porque não haverá fruto mais amargo do que achar que é filho de Deus e ser rejeitado pelo Pai. O dia que chegar na glória, mas eu sou teu filho. Eu falei assim, mas tu não te comportastes como meu filho. Tu não resististes até o sangue. Está lá, nós lemos no texto que aquele que procura fazer a paz, e essa é só uma das condutas que nós vamos ver. Aquele que busca fazer a paz, que busca andar nesta caminhada, de ser este exemplo claro e transparente do Evangelho de Jesus Cristo nesta terra. Se ele não fizer isto, mediante a palavra, não valerá de nada. Como lidarmos com as raízes de amargura, caso não conseguimos evitá-las? Esse ponto eu vou tratar no próximo culto. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo, se é que tenho perdoado alguma coisa. Foi por vossa causa que o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre vós, porque não ignoramos as suas artimanhas. As consequências, né, do não seguir o padrão, nós damos vantagem para Satanás agir na nossa vida. Satanás ganha legalidades em nossa vida. Nós queremos muitas vezes a bênção de Deus em uma área de nossas vidas, mas não somos firmes em obedecer a sua palavra. E não é uma troca, aqui não é uma questão de nós, não, mas é uma questão de intimidade com Deus. É uma questão de proximidade de Deus na nossa vida. Em um ambiente, ou seja, no nosso coração, que não há, em que as raízes de amargura dominam, há espaço para ação e influência, e às vezes até mesmo para o controle do maligno. A ofensa é uma armadilha que Satanás usa. Deus nos criou como seres relacionais. Lá em Gênesis diz, na declaração do próprio Deus, não é bom que o homem viva só. Somos seres relacionais. E a forma que o diabo encontrou para quebrar esta harmonia de Deus foi gerando as ofensas, foi gerando a inimizade. Em Provérbios capítulo 18, 1, nós precisamos entender que é um desafio muito grande nós trabalharmos nesta direção de sermos promotores da paz, de buscarmos ter paz com todos, mas é algo necessário. Olha o que o sábio diz lá no Provérbio 18, 11, porque tu poderia estar ouvindo tudo isso que eu estou pregando e dizer, bom, então para a gente não ter problema, né, de não pecar nessa questão da conduta que nós temos que ter, então vamos fazer o seguinte, vamos se isolar, né, que assim sozinho eu não cometo erro, né, não peco contra o meu irmão, não ofendo o meu irmão, não faço mal para ele, vamos me isolar, né? Aí eu vou me isolar, mas olha o que Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz: quem vive isolado
busca seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha que coisa tremenda. Aquele que busca viver isolado, irmãos, ele é egoísta, está tendo uma atitude egoísta, e ele está indo contrário à verdadeira sabedoria. Qual é a verdadeira sabedoria, irmãos? O conceito de Deus para o homem, o princípio de Deus para o homem, o temor do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E justamente no convívio onde revelamos o quanto Deus, ou o quanto de nós mesmos está presente no nosso caráter. Quando Paulo está ensinando os irmãos de Coríntios a respeito da conduta, do convívio, da comunhão da igreja, principalmente no momento da ceia, olha o que ele diz lá no versículo 19, 1 Coríntios capítulo 11, 19. E é até necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Ou seja, nós precisamos nos relacionar. Haverão divergências, mas nós precisamos ter a conduta de pessoas que estão orientadas pela palavra, cheias do amor de Deus, alcançados pelo Espírito Santo. Precisamos ter o domínio próprio. Nossa boca não pode ser arma do diabo para provocar a dissensão, a discórdia ou a amargura. Viver é essa grande prova que nos aprova ou nos reprova. Tudo depende em qual fonte estamos bebendo, em qual fonte estamos buscando na nossa vida. Hoje nós vemos o reflexo disso muito fácil, né? Nós estamos vendo cada vez mais as pessoas se pautarem, né, para tomar as suas decisões nas resoluções humanas, e não mais nas resoluções de Deus, na parte das resoluções bíblicas. Eu vi estudando para essa mensagem nesta noite, e eu vou parar por aqui, em uma entrevista de um casal que comemorava 50 anos de casado. Perguntaram para o velhinho, né, para o senhor do casal, e perguntaram para ele, né, qual o segredo para chegar tão longe em um relacionamento tão pessoal como o casamento. No que o senhor respondeu ao seu entrevistador, ele disse: eu sou de uma época em que se consertava tudo. O que se quebrava, nós consertávamos e não apenas jogávamos fora. Hoje o conceito do mundo, irmãos, não deu certo, muda. Não está gostando, sai fora. Não está bom, deixa de lado. Quebrou, joga fora. Ninguém mais quer pagar um preço. Não está boa a igreja, vai para outra. E assim nós estamos caminhando. Ninguém mais entende a sua posição de ser um promotor das coisas espirituais. Nós precisamos rever alguns conceitos. Eu quero terminar com vocês lendo o texto de Efésios capítulo 4, para concluir esta mensagem, que ela fique fixada em seu coração a partir da leitura desse texto e tantos outros que nós lemos aqui. Na terça-feira eu vou fazer para as redes sociais um resumo desta mensagem, para uma fixação desta mensagem. Eu vou colocar nas nossas redes sociais e você vai poder acessá-la. Embora você já também possa acessar este culto, esta mensagem está na nossa rede social, no nosso canal do YouTube. Você possa ouvi-la 1, 2 ou 3 vezes mais, porque é muito importante, irmãos, essas próximas ministrações que eu irei trazer à vida da igreja. É muito importante que elas se transformem em atitudes práticas
para a vida desta igreja. Eu espero muito isso. Efésios capítulo 4. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, olha, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno, oh aleluia, para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, aleluia, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos nos céus, a base da nossa fé, como já falamos aqui hoje, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outro como profeta, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. A diversidade que existe entre nós, não somos iguais. Vocês pensam diferente de mim, vocês têm visões diferentes de mim, não somos iguais. Precisamos promover a paz em meio às nossas diferenças, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, santidade, progressão, caminhada, ao estado de homem feito. Olha agora, oh aleluia. Qual é o propósito de Deus para com as nossas vidas? Que nós cheguemos a uma medida da estatura, da plenitude de Cristo, a estatura de um varão perfeito. Este varão foi Cristo. Oh, aleluia. Esses dias eu estava lendo no livro de Lucas, quando um dos governantes chega e fala: eu não consigo encontrar algo para acusar este homem. Ele chegou diante dos seus acusadores e eles não tinham como acusá-lo. Oh, aleluia. É isso que Cristo quer conosco, que um dia nós cheguemos a uma estatura de varão perfeito. Aleluia. Versículo 14: para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, repito, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Aleluia. Oh, aleluia. Deus nos chamou, irmãos, para um grande desafio. Esse desafio é vivermos como um corpo, para que possamos desfrutar da sua intimidade, para que possamos desfrutar do melhor
melhor de Deus nas nossas vidas. Todas as demais coisas serão consequência da nossa proximidade de Deus. Mas para que nós possamos nos aproximar dele, é necessário que as nossas atitudes e práticas estejam evidenciando as atitudes e práticas de um genuíno, de um verdadeiro filho de Deus, que aceita a disciplina, que se alegra pela disciplina do Pai e que busca a conduta de paz, de ser um promotor da paz, para que através do seu exemplo ninguém fique amargurado, ninguém se abstenha da graça e do favor de Deus. Que você possa neste ano buscar um caminho de ser alguém que alegra o coração dos outros pelo exemplo de Deus na sua vida. Que as pessoas, irmãos, eu acho que não existe coisa melhor nessa vida do que alguém se achegar a nós e dizer: você tem algo de bom, você promove algo bom em minha vida, eu gosto de caminhar com você, porque você tem alguma coisa que me traz paz. Nós estamos tão embebecidos, irmãos, em chegarmos na presença de Deus e sanearmos os nossos problemas, e sanearmos as nossas dificuldades pessoais, que nós esquecemos que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, o Senhor é fiel e verdadeiro para nos dar todas as coisas segundo a medida do seu poder, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Deus sabe cada fio de cabelo que tem na tua cabeça. Ele sabe de cada um dos desejos e sonhos do teu coração. E Ele quer promover na sua vida uma vida de paz, uma vida satisfatória, uma vida na qual você acorde de manhã e você possa dizer: que segurança, sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou com Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Aleluia, glorificado seja o teu nome. Eu estou um pouco sem voz, mas hoje eu estava meditando e eu gosto de meditar e colocar alguns louvores enquanto eu medito, para ir acalmando o meu coração. Que quantas vezes a gente entra para fazer as coisas de Deus, irmãos, e a gente está tão tumultuado com todas as coisas da vida da gente. E aí eu ouvi esse louvor, e eu quero no momento te dar um momento para você refletir antes de orar por você. Mas eu quero cantar um pouquinho desse louvor com você, para que você possa entender que não tem nada mais precioso nessa vida do que uma vida íntima com Deus. De tudo que você deve buscar nesta vida é se aproximar cada vez mais de Deus. Faça o que for necessário, tenha uma conduta plena de um cristão verdadeiro, para que a cada dia o Senhor possa se achegar mais perto de você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você se achegar a mim, eu me achegarei a você. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Receba esta promessa de Deus na sua vida e viva. Diz assim: não sei o que vês em mim,
amar tanto assim, tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça que eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue, me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me amo, aleluia, em ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, onde eu me amo, chego a ti. Eu já estou sem voz, eu já não consigo mais cantar. Leva-me, Senhor, a tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, e eu encontro o meu lugar em ti. Quero orar com você. Nós iremos passar por um tempo de uma busca de uma intimidade maior com Deus. E a última ministração que nós iremos ver desta sequência será o domínio do Espírito Santo na nossa mente e no nosso coração. Porque quando Jesus foi aos céus, Ele disse: eu vos enviarei o Consolador, e Ele te ensinará todas as coisas que você precisa saber, para que desta forma você possa desfrutar do melhor de Deus. Peça que Deus coloque um anjo à porta dos seus lábios, para que nos próximos tempos você não seja um gerador de amarguras, você não seja um provocador da abstenção da graça na vida de ninguém, mas que você seja um pacificador. Que as tuas palavras, que a tua vida, que o teu exemplo seja algo que conduza vidas a Deus. Talvez você até hoje não tenha tido a impetuosidade de ir para uma praça pregar o Evangelho para tentar ganhar uma vida para Jesus. Mas hoje eu quero te dizer: cuida da sua conduta, e Jesus mandará as vidas chegarem até você. Aleluia. Ele ensina a pescar. Ele é aquele que fala: olha, tira a rede desse lado e joga do outro, porque é ali que está a boa pesca. Que Jesus possa encontrar em você neste ano um instrumento poderoso, para que o amor dele seja evidenciado. Peça força para mudar talvez algumas das suas rotinas, das suas condutas, dos seus posicionamentos. Talvez tenham pensamentos e posicionamentos na sua vida que você acha que está certo, mas está impedindo o mover de Deus, o agir de Deus na sua vida e através da sua vida. Peça força para que o Senhor possa reorganizar isto dentro de você. E não duvide, todo aquele que se colocar nas mãos do Senhor terá dele a recompensa, pois Ele é galardoador. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la, mas quem ganhar a sua vida em detrimento de mim, ele terá perdido a sua vida. O Senhor é fiel. Você sabe
precisa mudar. E se você não sabe como mudar, nesta noite, eu quero orar por você, para que o Senhor possa começar a partir de agora, uma caminhada com você, para começar a te disciplinar, para começar a te admoestar, te exortar, porque Ele te ama, e como te ama, Ele quer o melhor para você. Coloque a mão no seu coração. Se você quer trilhar uma caminhada nessa experiência com Deus nesse ano, de ser vencido pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, deixe Ele começar agora essa obra hoje na sua vida. Eu, quando estava preparando esta ministração, eu comecei a colocar pontos da minha vida que eu preciso de uma obra sobrenatural e extraordinária de Deus na minha mente e no meu coração. Eu não sou perfeito, irmãos. Eu não sou perfeito. Eu preciso que Deus comece a tratar em algumas áreas da minha vida, para que eu possa ser cada dia mais um instrumento melhor nas mãos dEle. Em nome de Jesus eu oro pela vida desta igreja, que quer viver um sobrenatural de Deus. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por esta igreja que quer, Senhor meu Deus, desfrutar de um tempo, Senhor meu Deus, singular de intimidade contigo, Senhor. Eu oro por esta igreja que anseia e ser a evidência do amor de Deus, Senhor, na vida dos seus amigos, na vida dos seus parentes, na vida dos seus irmãos. Ó Deus, eu oro por esta igreja que quer desfrutar, Senhor, do dom do Espírito Santo, do domínio próprio, de conseguir se dominar no meio da tribulação, no meio da provação, no meio da adversidade. Pai, em nome de Jesus, essa obra, Senhor meu Deus, precisa, Senhor, ser feita por Ti. Que haja hoje, Senhor meu Deus, quebrantamento na vida desta igreja, para que nós possamos nos submeter à Tua disciplina, e que desta forma nós possamos começar a dar novamente o valor, Senhor, às coisas que nos foram dadas para vivermos da Tua parte, Pai. Em nome de Jesus, Tu conheces aqui os coléricos, os fleumáticos, Tu conheces aqui, Senhor meu Deus, cada um dos gênios, cada um das personalidades desta igreja, mais do que eu que sou pastor deles. Tu conhece, ó Deus, que Tu possas, Pai, liberar uma unção sobre nós esse ano, para que nós possamos, Senhor, ser dominados pelo Teu Espírito Santo, para que desta forma, Senhor, Tu ache graças em nós, Senhor meu Deus, e nós possamos ser luz que brilha no meio destas trevas, que possamos ser sal nesta terra, Pai, e que as pessoas possam, Senhor, desejar, em nome de Jesus, amém.